Graças e paz, eu sou o Rodrigo Barbosa, que bom poder estar aqui com você, mais uma vez para juntos meditarmos no Evangelho segundo escreveu Lucas. Hoje, episódio de número 122, capítulo de número 22, versículo de número 31 até o 38. Nós vamos ver o momento em que Jesus prediz a negação de Pedro. Convido você agora para tudo, pegar a sua Bíblia e juntos crescermos em graça e conhecimento na palavra do Senhor. Diz assim Lucas 22, versículo de número 31. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até a morte ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Em seguida, Jesus lhe perguntou: Quando eu vos enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsa de viagem, sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou? Não, respondeu eles. Então ele disse: Agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem. E se não tiverem uma espada, venda a sua espada e comprem uma, pois é necessário que se cumpra esta profecia ao meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo o que as profecias escreveram ao meu respeito se cumprirá. Eles responderam: Senhor, temos aqui 2 espadas. É o suficiente, disse ele. Jesus acaba de compartilhar a ceia com seus discípulos, deixa instruções maravilhosas para eles. Eles mostram que o coração de todo homem é inclinado ao poder, perguntando quem seria o maior. Mas Jesus coloca eles no lugar e diz que no reino dele as coisas funcionam diferente, que quem quer ser o maior, que seja então o menor. E aí Jesus, nesse mesmo contexto, vira para Pedro e traz uma revelação espiritual tremenda. Jesus diz que Satanás pediu para provar os seus discípulos, pediu para provar aqueles que seguem o Senhor, pediu para peneirar como se peneira trigo. Olha que coisa! Isso é prova. Talvez é um diálogo que não está aqui, mas que a gente pode imaginar, é Satanás dizendo: será que eles são? Será que eles são seus discípulos? Será que verdadeiramente eles te servem? Então deixa eu prová-los, porque a palha voa quando é peneirada e só fica o grão. É isso que ele está querendo dizer, que a provação divide quem é e quem não é. E quem prova? O inimigo, tentando de todas as formas enfraquecer, destruir, perturbar, acusar os discípulos de Cristo Jesus. Ele faz isso desde o princípio, desde quando tenta lançar dúvidas no coração do homem no Éden. Ele faz isso dentro da igreja. O diabo é um astuto inimigo e engana-se quem não acredita nele. Não podemos ser cristãos genuínos se não acreditarmos que temos um inimigo que sonda as nossas vidas. É clara nas Escrituras. Jesus fala sobre isso. Os apóstolos deixam escritos sobre isso. Paulo fala sobre isso. Em muitas passagens nós temos um alerta de que existe um inimigo das nossas vidas e que tenta nos provar continuamente. Então, devemos estar fortalecidos na força do Senhor, atentos contra as astutas ciladas do inimigo e resistirmos a ele para que ele se afugente.
Sabe, outra coisa interessante que nós vemos aqui é que o inimigo, Satanás, pede para cirandar, para peneirar os discípulos, mas Jesus mostra que ele é um intercessor. Ele intercedeu em oração para que o coração de Pedro não vacilasse. Por mais que o inimigo tente contra as nossas vidas, nós temos um advogado, nós temos um intercessor que não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas que o próprio Senhor intervém e intercede por nós. A igreja não está sozinha, você não está sozinho. Por mais que o inimigo tente contra as nossas vidas, nós temos um reforço espiritual que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fortalece, para que apesar das provações, apesar das tentações, apesar das peneiras, nós possamos permanecer firmes e fortes. Mas Jesus olha para Pedro e ele diz uma coisa: olha, provações vêm, mas quando você se arrepender e voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Sim, irmãos, o cristão pode ter as suas dificuldades. O cristão pode ser peneirado e ter as suas guerras espirituais, que refletem até no físico muitas vezes, mas a nossa função sempre é se levantar e pregar o Evangelho de Cristo. Sempre se levantar e tirar o olho do nosso umbigo e olhar e fortalecer e encorajar outros cristãos a permanecerem firmes. Jesus, ele olha para Pedro e diz: Pedro, na verdade, não entende dessas coisas. Pedro se acha forte, esse é um engano que a gente tem que tomar cuidado nas nossas vidas. Muitas vezes quando a gente se acha forte é quando a gente está mais vulnerável, porque a gente começa a depender muito da nossa força, da nossa capacidade, da nossa oração, da nossa inteligência, da nossa estutícia, e não é assim que funciona. Pedro diz: Senhor, eu estou pronto. Mas Jesus fala: Pedro, você acha que você está pronto, mas essa noite ainda, você vai me negar 3 vezes antes que amanheça. Meu Deus, Pedro se acha tão firme, tão forte, mas não faz ideia das provações que virão pela frente. Mas isso é interessante, porque mesmo Jesus sabendo que Pedro iria traí-lo, no futuro, Jesus não deixa de motivá-lo, não deixa de querê-lo como seu discípulo, não deixa de fortalecê-lo. Jesus sabe dos pecados que cometemos no passado, sim, e Ele sabe das nossas fraquezas futuras, sim, mas Ele mesmo se coloca como intercessor das nossas vidas, como motivador da nossa caminhada, para que possamos sempre, apesar dos nossos tropeços, se levantar e segui-lo. Sabe, Jesus, ele alerta os seus discípulos e ele diz: olha, vocês lembram quando eu enviei vocês? Vocês lembram quando eu enviei vocês sem bolsa? Quando eu enviei vocês sem dinheiro? Pois bem, faltou alguma coisa? Não faltou, eles respondem. Mas Jesus disse: agora se preparem. Se preparem, porque o Filho do Homem, se preparem, porque tudo que foi dito ao meu respeito vai se cumprir e eu vou ser contado como os rebeldes. Sabe, Jesus diz que é necessário comprar, quem não tem uma capa, quem tem a capa vender e comprar espada. Mas o que ele quer dizer necessariamente com isso? Porque a gente pode ver depois na sequência que ele repreende Pedro por sacar uma espada e cortar a orelha de Malco. Mas o que Jesus está dizendo aqui, e que podemos entender, é que a vida da caminhada do cristão tem que ter atitude. A partir desse momento, Jesus está dizendo: olha, se esforcem para pregar o Evangelho. Se esforcem para pregar o Evangelho. Sigam adiante, haverão perseguições e vocês têm que demonstrar energia, força, disposição e não ficar esperando que as coisas simplesmente aconteçam. Nós precisamos sim depender do Senhor, precisamos sim estar em espírito de oração e total dependência, sabendo que Ele é o que provém todas as coisas, mas não podemos ficar de braços cruzados. Quem tem fome, que trabalhe. Quem precisa de algo, corra atrás. O Evangelho tem que ser nessa proação, nessa disposição de fazer, sabendo que foi o Senhor que nos enviou. Somos muitas vezes contados como os rebeldes desse mundo e não podemos esperar que as coisas caiam no colo. Nós temos que ter a proatividade do reino, que o reino é ganhado na força. Porém, contudo, entretanto, sem jamais
achar que somos algo, mas somos a não ser servos de Cristo Jesus. Pense nessas coisas. Que a paz, o amor, a graça esteja sobre todos. Fique com essas palavras no coração. Cresça, esforça-te e tenha de bom ânimo, pois você faz parte do reino de Deus. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.